Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando, dando seguimento à segunda parte do Os que estigmatizam a terapia. Os que estigmatizam a terapia. Falei de alguns personagens bíblicos na primeira parte. Continuarei dando a sequência aqui, desse assunto, porque as pessoas às vezes ficam tão habitoladas que se esquecem que ainda estamos nesse corpo corruptível e que precisamos muitas vezes de ajuda, que Deus levante homens para que nos ajude na área científica, dentro da área médica, na área da medicina, seja ela na parte da mente, corpo, o que importa é que Deus, ele dá sabedoria aos homens também. E dentro desse tema, os que estigmatizam a terapia, eu queria falar sobre Jonas, Depois eu vou falar sobre Elias. Eu queria falar sobre Jonas, que no capítulo 4 é bem claro assim, esse diálogo, do descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas. Desgosto, já começa a angustiar. Seja ele por culpa, por mágoa, ou talvez por uma decepção, ou quiçá por uma angústia. Não importa. Só sei que passa pela alma, Então, com isso desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado. E já foi constatado que a ira causa coisas ruins também, não só na alma como no corpo. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Ele fala claramente, porque melhor é morrer do que viver. E daí vamos seguindo, E tá tendo aquele diálogo, aquela situação toda aqui com o Senhor. E Jonas fala, tornou o Senhor, tendo compaixão, custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, Falando assim, poxa, você tá tendo compaixão de um arbusto, de uma árvore e tal, e o povo lá, E etc, etc. E aqui o Senhor começa também a repreender Jonas, Também repreender Jonas. Mas algo que me chama a atenção, claramente, é que o Senhor trouxe um refrigério para Jonas, ainda que momentâneo, E depois começou a tratar com Jonas. Mas é bem claro que Jonas queria morrer e não queria viver. Ou seja, estava num quadro profundo de depressão. Não importa, estamos falando de situações. Não importa se foi Deus ou não que tocou em Jonas. Se Deus usou alguém, não importa. Importa aqui que existia um quadro de problema na alma de Jonas. Aí vemos adiante aqui, Jesus no Getsemane. Eu citei até um pouquinho ontem, mas eu queria citar algo bem de forma nítida para que possamos ter um entendimento maior. Jesus no Getsemane, então lhes disse, a minha alma, o Senhor falando, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava sentindo algo tão profundo, algo na alma dele, porque ele era 100% Deus e 100% homem.
Ele sentia dor no físico, ele sentia angústia. Aí, algo que, para complementar, ele fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele precisou daqueles que ali estavam com ele. Ele mostrou a sua humanidade. Ele chega e fala assim: ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, me ajuda. Eu estou angustiado. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ei, Deus não estava ali fazendo isso, não. Deus providenciou o livramento, assim como fez com Paulo naquele capítulo que eu li ontem com vocês. Deus providenciou o livramento para o apóstolo, assim como providenciou o livramento para Jesus naquele momento de se sentir só, angustiado, precisando de conversar, de ajuda, de conforto, de um abraço, quiçá, né? Quiçá de um abraço. Jesus, ele fala assim, ó: ficai aqui e vigiai comigo. Ele mostrou a sua humanidade. E muitas vezes, queridos, nós esquecemos disso e ficamos habitolados, engessados, nos achismos ou numas coisas que a gente fica cavucando para poder desmerecer uma situação ou quiçá uma profissão. E eu queria deixar aqui para você: nós estamos nesse corpo corruptível. Mais uma vez eu falo, e Jesus deixou exemplos sobre isso. Mas tem mais um exemplo que eu queria dar. Está em Lucas. Em Lucas, fala sobre Pedro. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 62. Diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Naquele período que ele pecou e negou a Jesus, quem nunca pecou, né? Quem nunca errou? Quem nunca errou a rota do propósito de Deus na nossa história, na nossa vida? Quem nunca? E Pedro, aqui, ele chora amargamente. E dentro dessa história teológica, é realmente algo emocional que o atingiu demasiadamente. Que coisa tremenda, né? Pedro, no qual depois estabeleceu a igreja. Oh, que coisa linda que é esse Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando alguém morrer, chore amargamente. Porque tem crente que fala assim: ih, crente não chora. Crente não chora, morreu, morreu. Para com isso. Jesus chorou por conta do seu grande amigo Lázaro. Um amigo simples, de uma casa aconchegante, se nós formos estudar a Bíblia, dentro desse contexto que eu estou citando agora, mas que ele amava estar perto, que ele amava conversar. E nós vemos aqui Pedro demonstrando a sua humanidade. Muitos estão estigmatizando a terapia. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu precisei dela em um determinado momento da minha vida, da minha história. E às vezes eu procuro um psicólogo, porque bom seria se todas as pessoas tivessem alguém para conversar. Seria muito bom, não é verdade?
mas nem muitos têm condições. Mas graças a Deus que em alguns lugares públicos agora está tendo alguns psicólogos, alguns psiquiatras, de acordo com o caso da pessoa. Então, está começando a ter alcance de algumas pessoas. E isso é para demonstrar que nós temos fé. Eu me lembro uma vez que eu passei por uma situação dentro dessa área, né, de doenças psicossomáticas, e eu me lembro que a minha doutora, a doutora Cristiane, na época, ela falou assim: ei, se alguém falar assim para você, onde está a tua fé? Você não é mulher de fé? Você vira para a pessoa e fala assim: fé não tem nada a ver com o emocional. O emocional está centralizada as minhas emoções. A fé é algo no meu espírito que eu alimento por meio da palavra. Porque em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o emocional da gente, muitas vezes, é pego de assalto. Isso é fragilidade humana. E às vezes isso pode acontecer conosco. Por conta de uma decepção, de uma angústia, de uma doença. Eu tive câncer. E eu tive as doenças psicossomáticas antes do câncer. Por conta de decepções, por conta de angústias que me pegaram de assalto no momento de fragilidade humana. E logo depois, dentro daquele mesmo, no olho do furacão, eu descubro que estava com câncer. Imagina, olha a luta, a sensação era de morte. Porém, o Senhor usou uma pessoa, me deu livramento, como deu para Paulo, como deu para o próprio Cristo ali, né? Vigiai comigo, estejais aqui. Deus fez com que uma mulher estivesse comigo naquele momento de angústia. Ei, nós não somos seres independentes. Quando você vai buscar a raiz da palavra independente, sabe o que significa? Significa rebelde. Independente. E quem foi rebelde? Lá em cima, Lúcifer. Significa o quê? Uma síndrome luciferiana. Deus não nos chamou para ter síndrome luciferiana. Então Deus não nos chamou para sermos seres independentes. Deus nos chamou para sermos seres dependentes dele, dependentes uns dos outros. Por isso que existe o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros, independente das nossas diferenças. Isso é ser igreja. Nós dependemos de que um dia nossos pais se amassem e aí nossas mães ficassem grávidas e nos dessem a vida. Então, olha só, um depende do outro. Algo interessante que as pessoas querem viver uma vida autônoma, como quem quis ser assim foi Lúcifer. Rejeite essa síndrome luciferiana. E algo que eu queria dizer para você: pare de estigmatizar os terapeutas, os psicólogos, né? Os psicanalistas. Sabemos que tem alguns psicanalistas que não sabem de nada, né? Sabemos que tem alguns que usam de coisas contrárias à natureza de Deus, mas tem muitas pessoas sérias. Tem muitas pessoas sérias, profissionais sérios, e temos que valorizar essas pessoas. Nós vemos também Ana, vamos aqui, nossa amada Ana, não é verdade? Já estou caminhando para o fim dessa segunda parte. Nossa amada Ana, em 1 Samuel,
Olha que coisa interessante. Vou saltar alguns versículos. Versículo 4. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E o marido, né, de Ana perguntou: por que estás chorando? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ei, quem está no fundo do poço, quem está angustiada, pode ter uma multidão à volta que não vai se sentir segura, não vai se sentir feliz, não, porque ela está no fundo do poço, a alma dela está no fundo do poço. E ele fala assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não, porque Ana naquele momento estava angustiada e ela estava com o coração muito triste. Ele mesmo disse isso. No versículo 10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que é isso? Chorar abundantemente com amargura de alma. Ana passou por isso. Aí ela ainda encontra um pelo meio do caminho, né? Que foi sacerdote Eli, que não teve discernimento. E ela pensa que ela estava embriagada e ela fala: eu sou uma mulher. Ela mostra a humanidade dela. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma, alma, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Porque pelo excesso da minha ansiedade, está escrito no versículo 16. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana precisava de ajuda. Ela não precisava de alguém que julgasse ela. Muitos sacerdotes estão julgando as pessoas, ou que se dizem sacerdotes. Muitas pessoas que se dizem crentes, que não têm conhecimento num todo, mas tiram um pedacinho para julgar o restante, estão pecando, porque ao invés de ajudar, está atrapalhando. E por isso muitas pessoas estão morrendo, porque estão indo pela ideia desses que estigmatizam a terapia. E nós vemos o nosso amado Elias, né? Elias em 1 Reis 19. Elias em 1 Reis, olha que coisa interessante. Vamos lá para 1 Reis 19. Eu vou achar aqui. Aqui. Achei. 1 Reis capítulo 19. Olha que coisa interessante. Vai acontecendo algumas situações, né? E no capítulo 19 de 1 Reis, Elias passou por ele, né? E lançou o manto e Mas antes disso, nós vemos Elias angustiado. Diz assim a palavra do Senhor. Se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, no versículo 4. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Precisou da ajuda do anjo ali, né? Precisou da ajuda do anjo. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido. Olha que coisa linda, né? Mas só que Elias passou por um quadro de querer a morte.
E Deus providenciou o anjo, as codornizes. Ei! Ele não deixou Elias sozinho. Para com essa coisa de ficar engessado, achando que as pessoas não precisam de ajuda. Pelo contrário, nesse momento elas podem ter um pensamento contrário à natureza de Deus. Isso não é por loucura nem por demônio, é por fraqueza humana. Vamos ser mais amáveis e menos injustos. Eu vou continuar na terceira parte dessa série sobre os que estigmatizam a terapia. Um forte abraço da pastora Rosana Soares de Souza. E saiba de uma coisa: Deus quer curar você, mas Deus pode usar os médicos também para isso. Graça e paz.